Já se foi, meu irmão, minha irmã, o primeiro mês do ano de 2021. Pelo menos para mim a sensação é que o tempo parece ter se acelerado. Estamos no dia 31 de janeiro, domingo de 2021. Venho até os estúdios da TV Evangelizar e desde aqui chego em sua casa. Vamos partilhar juntos a leitura orante da palavra desse quarto domingo do tempo comum. E o evangelho é o de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 21 a 28. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado foram à sinagoga e ali ele ensinava. Estavam espantados com o seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Na ocasião, estava na sinagoga deles um homem possuído de um espírito impuro, que gritava, dizendo: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para arruinar-nos? Sei quem és, o Santo de Deus." Jesus, porém, o conjurou severamente: "Cala-te e sai dele." Então o espírito impuro, sacudindo-o violentamente e soltando um grande grito, o deixou. Todos então se admiraram, perguntando uns aos outros: "O que é isto? Um novo ensinamento com autoridade? Até mesmo aos espíritos impuros dá ordens, e eles lhe obedecem." Imediatamente, a sua fama se espalhou por todo o lugar, em toda a redondeza da Galileia. É esta a palavra do Evangelho desse quarto domingo, 31 de janeiro. Vamos à explicação. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado foram à sinagoga. Mas entraram na cidade então de Cafarnaum, não era uma grande cidade. No tempo de Jesus, em torno de 1.500 habitantes, às margens do lago. Jesus chamara os primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago, João. Eles deixaram as redes, a barca, o pai, e seguiram-no, e entraram em Cafarnaum. Logo no sábado, foram à sinagoga. Sábado era o dia de preceito. Na sinagoga iam para ouvir a palavra. Era a palavra do Antigo Testamento. Estavam espantados com o seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. O que significa isso? O que se ensinava nas sinagogas, na realidade, era repetir aquilo que desde havia séculos os rabinos tinham ensinado. Sem muita originalidade e sem também... Não havia alegria na mensagem, porque o Deus que se apresentava era lembrado e apresentado mais como um juiz divino, que estaria a punir quem era infiel e a premiar quem tinha méritos. Aqui falam de um ensinamento novo. Estavam perplexos. Por quê?
porque além de ser diferente, apresentava um novo rosto de Deus. Fazia-o com autoridade, ou seja, não era lição tirada de algum rabino, mas era experiência vivida. Ele transmitia uma pessoa, não um conjunto de ideias. E na ocasião estava lá um homem possuído por um espírito impuro. Era este o modo de escrever, para a época, daqueles casos cuja explicação não lhes era possível. Desmaios, arroubos de iracúndia, também reações esquizofrênicas, também entusiasmos desequilibrados. O que acontecia é que, ao se apresentar uma nova imagem de Deus, também havia os que se sentiam feridos em seu fanatismo religioso. Hoje também se invoca o nome de Deus até para abençoar a iniquidade e a violência. Um homem destes não compreendeu e discordou do que Jesus proclamava. Tenhamos bem claro, espírito impuro não é uma espécie de contaminação diabólica, como facilmente, vez por outra, alguém assim apresenta ou interpreta. E com algumas gotas de água benta, com orações exorcísticas, tudo estaria já resolvido, solucionado. Não é esta a temática do evangelista, e não é isso que ele pretende dos seus intérpretes. Mas a reação: que queres de nós? Vieste para arruinar-nos? És o santo de Deus. Olha, um bom título. Naquela época, quem dava um novo título, um apelido, um nome, quem nomeava, era como que se exercesse autoridade sobre a pessoa nomeada. E aqui também uma perspectiva errônea de Deus, uma falsa ideia de Deus. E seus agentes queriam assumir a autoridade sobre Jesus. Cala-te e sai dele. Interessante, o espírito impuro sacudindo-o violentamente, soltando um grande grito, deixou-o. Observe, querido leitor, querido telespectador, querida telespectadora. Jesus fala, o dito acontece. Na criação, na narrativa da criação, Deus disse, haja luz, houve luz. Deus disse, haja o luzeiro no céu, houve o sol. Deus falava, a realidade pronunciada acontecia. Aqui Jesus fala e o seu dito, a sua palavra, transforma a situação dramática numa nova realidade. Um novo homem está sendo criado. Lá onde Jesus age, onde ele atua, um novo homem surge. Renasce, o Espírito o abandonou. Todos então se admiraram, perguntando uns aos outros, que é isto? Um novo ensinamento com autoridade? Observe a perplexidade daqueles presentes, dos circunstantes. Não é pelo milagre, agora não, depois vai aparecer. Agora não é pelo milagre, é pela palavra. Um novo ensinamento, um novo rosto de Deus está a se apresentar. De um Deus juiz para um Deus compassivo e misericordioso que, por pura gratuidade,
quer se avizinhar dos seus, daqueles que aceitam acolhê-lo com a nova fisionomia, aquela revelada por Jesus. Até mesmo aos espíritos impuros dá ordens e eles obedecem. Espíritos impuros. Para os padrões culturais do tempo, associava-se os problemas psiquiátricos ou de outro tipo, esses desequilíbrios emotivos, também desmaios, também ataques epilépticos, tudo aquilo que desfigura as reações humanas, que é símbolo também de uma humanidade desfigurada. Até essas reações de pessoas assim eram interpretadas como portadoras de uma potência maligna muito superior ao homem. E agora tem alguém aqui que, ao falar, aquelas potências irrefreáveis e dominadoras, elas cedem. Um novo ensinamento, uma nova autoridade, um novo homem em recriação, lá onde ele começa e se põe a atuar. Imediatamente sua fama se espalhou por todo o lugar, em toda a redondeza da Galileia. Parece apenas uma informação acerca da fama de Jesus. Não é bem isso que o evangelista quer destacar. Ele quer salientar que, de toda a redondeza, em toda o mundo circunstante, havia humanidade necessitada de conhecer um novo traço de Deus. E Jesus veio mostrar: Deus é compassivo, misericordioso e quer libertar todo homem, toda mulher de tudo aquilo que desfigura a sua própria identidade e interioridade, lá onde Deus quer estar. Isso, meu irmão, minha irmã, vamos à oração, partindo de Marcos 1, 21 a 28, é o evangelho desse quarto domingo do tempo comum, do dia 31 de janeiro. Como sempre, é preciso, é necessário que a nossa oração comece com um processo de pacificação interior. Ponha-se, por favor, ponhamos-nos numa posição que favoreça o relaxamento. Os olhos fechados ajudam. E vamos nos manter concentrados em alguma parte do nosso corpo. Vamos tentar sentir os nossos tornozelos. Hoje vamos para algumas articulações. Tornozelo direito, pense nele. Pode até mover o pé para senti-lo. Vamos pensar os joelhos. Pense neles, sinta-os. Nunca parou para senti-los. O joelho direito, aquela junção de ossos, as cartilagens. Parece uma maravilhosa engenharia mecânica. O mesmo no caso para o joelho esquerdo. Vamos tentar
sentir os nossos cotovelos. O direito, concentre-se aí. Também aí é uma admirável engenharia mecânica. Também o esquerdo. Sinta-o. E agora vamos juntos, concentrados, olhos fechados, pedir que o Espírito de Deus, que moveu Jesus a pregar, a tocar em leprosos, que moveu Jesus a falar em sinagogas. Vamos pedir que o Espírito Santo, que moveu o Senhor a olhar com compaixão para aquelas multidões perdidas, ou então o Espírito de Deus que moveu Jesus a não temer as ameaças dos sacerdotes, dos escribas. Vamos pedir que o Espírito de Deus que esteve lá venha participar agora aqui. Que a minha sensibilidade, percepção, que os sentimentos, que tudo seja pervadido, seja impregnado do Espírito de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Neles acendei a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora, meu irmão, minha irmã, recordar as cenas. O que há pouco foi lido e explicado, vamos tentar construir as cenas aqui propostas, apresentadas. Entraram em Cafarnaum, uma cidade, Jesus com seus discípulos, os primeiros 4 discípulos, uma cidadezinha, uma vila, 1.500 habitantes. Tentemos imaginar uma vila assim. Há um lago junto desta cidade. Podemos imaginar o lago com gente que se aproxima do lago, barcos que chegam e que partem, pescadores. Mas Jesus entrou na sinagoga, era dia de sábado, uma capela. Vamos imaginar o Senhor a entrar. E o Senhor começa a falar lá na sinagoga. Um olha, outro olha, impressionam-se com tanta simplicidade e profundidade. Com que carinho ele fala do Pai. Com que bondade ele se refere a Deus. Estão perplexos, um olha para o outro, mas há alguém desapontado, irritado, contrariado. O que conhecia de Deus até então era de um Deus juiz severo. Talvez se sinta inferiorizado, talvez doente, talvez revoltado. Talvez seja alguém que esteja a falar com muita raiva, ofendendo o Senhor e a dizer: vieste para nos arruinar, tudo estava tão bem aqui. Sua chegada vem desfazer o que sempre foi assim. O Senhor não se agita. Talvez aquele homem até desmaie,
Talvez tenha tido um ataque epiléptico. Era assim que se interpretava na época. Era um espírito mau. Cala-te e sai dele. Podemos ver o Senhor Jesus que não se atemoriza. Os outros olham, inquietam-se. E o Senhor se aproxima. Cala-te e sai dele. Começa a se acalmar. O Senhor continua a olhar para ele e ele para o seu Senhor. Os outros conversam, perplexos. Até os espíritos imundos a ele se submetem. Entreolham-se. Podemos agora dar um novo passo. Aquele homem sou eu. Aquele homem tinha fanatizações. Era indignado, talvez revoltado. Quem sabe doente. Possivelmente frustrado nas suas relações consigo e com os outros. Talvez eu queira enfrentar o próprio Senhor e mostrar minhas rebeldias e minhas revoltas com Deus. Mas o Senhor Jesus não se atemoriza com minhas reações adversas ou minhas palavras ofensivas, ou com minhas revoltas pronunciadas, ou com minhas tentações à violência. O Senhor percebe que há algo que me domina. Talvez esteja ligado às minhas próprias misérias e os meus tropeços, problemas nunca resolvidos e, quem sabe, eu nunca quis que o fossem. Mas o Senhor me olha. Ele respeita a minha dor. E talvez queira-me, e Ele quer me ver livre de tudo o que dele me distancia. O que me distancia de Deus, talvez a falta de fé. E isso me revolta. Talvez aquelas invejas que eu ainda não superei, e isso me faz iracundo, amargo, agressivo. É possível que Ele perceba e reconheça em mim aqueles vícios que perturbam a minha consciência e que se tornam infidelidades. E eis-me marcado por minhas próprias contradições. Mas o Senhor olha para mim e quer dizer: a tudo isso que é miséria interior, sai dele. Ele quer estender a mão e quer que eu participe das alegrias dos libertos, para que eu possa, seguindo-o, ser sinal da minha liberdade alcançada ao seguir o Senhor. Que palavras Ele diria a mim agora? E que palavras posso eu dizer a Ele? É o momento da minha oração.